Olá, espero que estejam todos bem. Hoje será o primeiro aulão de matemática da Escola Municipal Padre Joaquim Félix com a professora Marília Carla. A nossa aula de hoje será sobre as operações de números fracionários. Mas, para chegar às operações, nós temos que rever alguns conceitos. Vamos lá? Então, veja só. Fração. Mas o que é uma fração? Observe que a fração ela vai ser a parte de um todo. Como assim, Marília? Então, observemos a nossa pizza. A nossa pizza, veja que ela está dividida em 6 partes. Mas essas partes têm que ser partes iguais. Na fração não existem partes diferentes. Todas elas têm que ter o mesmo tamanho. Então, fração é a parte de um inteiro. Observe que a nossa pizza ela está inteira. Se eu tiro uma parte dela, então quer dizer que eu tirei 1/6, já que a nossa fração ela está dividida, a nossa pizza ela está dividida em 6 partes, certo? Vamos a um problema. Então, Marília preparou uma pizza para o jantar e a dividiu em 6 partes iguais. Veja a nossa pizza novamente. Seu filho ama pizza e pediu 2 fatias. Então, se ele pediu 2 fatias, como é que eu vou representar essas 2 fatias que vai ser destinada para ele? Então, observe que se eu tirar 2 fatias da nossa pizza, a nossa pizza ela está dividida em 6 partes iguais. Então, se ela está dividida em 6 partes, eu vou ter um 6 no que eu chamo de denominador. E o numerador vai ser representado pelo quê? Pelas partes que foram retiradas. Então, nós vamos ter 2/6. Quer dizer, 2 partes retiradas de um total de 6, certo? Então, observe que o número 2, que é o que se refere às partes retiradas, ela tem um nome específico. Então, ela vai se chamar de numerador. Então, eu tenho o numerador. Já o meu total, quer dizer, a minha fração inteira, ela está se referindo a 6 partes, que foi a quantidade total em que a minha pizza foi dividida. Então, ela é chamada de denominador. Marília, por que é um denominador? Denominador, por quê? Porque ela é quem vai dar o nome à nossa fração. Então, se eu tenho 2/6, significa dizer que a minha fração ela está dividida em 6 partes iguais. Se eu tiro 4 partes dessa, quer dizer que eu já vou ter uma outra fração. Eu vou ter 4/6. 4 foi a quantidade retirada e 6 a quantidade em que ela foi dividida. Então, veja que todas as 2 frações formadas, o 6 é o denominador, certo? Então, ele, especificamente, é quem nós vamos denominar a fração, ou seja, dar nome à nossa fração. Vejamos agora a representação em que a pizza foi consumida por inteiro. Primeiro, eu tenho que o denominador é 6. E as 6 partes, elas vão ser consumidas. Ou seja, elas vão ser retiradas. Então, ao retirar as 6 partes, nós vamos indicar a fração 6/6. Indicando a fração 6/6, nós podemos verificar que ela tem um nome específico. Cada tipo de fração vai ter o seu nome específico. Essa fração ela é aparente, porque o numerador
ele é múltiplo do denominador. Então, quando eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter o meu resultado 1. Quer dizer que eu tenho 1 inteiro. Eu tenho 1 inteiro. E aí agora nós vamos ver um pouquinho da leitura dessas frações. Como é que eu leio a fração? A minha fração, quem vai determinar o nome dela, como eu já falei, vai ser o denominador. Então, quando eu tenho 5/4, fica da mesma forma das demais. Eu tenho 5 e o denominador 4. Então, quer dizer que eu tenho 5/4. 5/4. E o tipo de fração é fração imprópria. Como eu tenho 2/3, quer dizer o 2 menor do que o 3, essa é uma fração própria. E como é que eu faço a leitura da fração própria? 2/3. 2/3. Já a próxima, eu tenho 7/10. Quer dizer que de 10 partes eu te retirei 7. Meu numerador é menor do que o meu denominador. Então, eu tenho 7 décimos. Marília, e quando o meu denominador for maior do que 10, como é que eu vou fazer a leitura dessa fração? Nós vamos unicamente acrescentar uma palavrinha avos, certo? Então vai ficar minha fração 12/35 avos. Só lembrando novamente, 12 é menor do que 35, então essa minha fração é uma fração própria. E a leitura dela fica 12, 35 avos. Vejamos agora a questão das frações equivalentes. Quando é que nós vamos ter uma fração equivalente? Vamos ver o probleminha. Então, Francisco e Miguel compraram na cantina da escola uma pizza de chocolate cada um. Então, eles compraram a pizza de chocolate, vieram do mesmo tamanho, porém divididas em partes diferentes. A de Francisco veio dividida em 2 partes. Já a de Miguel, observe que ela veio dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. 8 partes iguais. E a de Francisco, 2 partes iguais. Vamos dizer que cada um comeu uma quantia. Francisco comeu 1/2. Já Miguel, ele comeu 1, 2, 3, 4 partes. Ele comeu 4 partes da sua pizza. Então, quer dizer 4 de um total de 8. Então, 4/8. Aí eu pergunto a vocês, qual dos dois comeu mais? Francisco ou Miguel? Então, vamos pensar um pouco. Então, como eu estou trabalhando frações equivalentes, vamos ver o seguinte. Francisco comeu uma fração referente a 1/2, certo? Essa fração referente a 1/2, se eu multiplicar numerador e denominador por um valor, eu vou encontrar uma fração equivalente a ela. Quer dizer, vai ter uma representação diferente em termos numéricos, certo? Mas a minha forma, ela vai ter a mesma representação. Como assim? Vamos ver aqui o seguinte.
Se eu pegar o meu numerador e multiplicar por 2 e o denominador multiplicar por 2, quer dizer que essa minha fração ela vai se tornar 2 quartos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Quer dizer que ele teria comido, se ela estivesse dividida em 4 partes, ele teria comido 2 partes, certo? De um total de 4. Então, essa fração 2 quartos é equivalente a 1 meio. Quer dizer que ela tem uma representação diferente, mas a parte consumida representa a mesma. 2 quartos, vou continuar. Vou multiplicar por 2. Eu quero outra fração equivalente. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Veja que eu encontrei na minha segunda fração equivalente, a de Francisco, eu encontrei a fração referente a Miguel, 4 oitavos. Na nossa representação, elas estão divididas em fatias diferentes, mas que foram consumidas a mesma quantidade. Então, isso é o que representa frações equivalentes. Marília, eu posso ter outra fração equivalente a 4 oitavos? Posso sim. Eu posso também multiplicar por valores diferentes a 2. Vamos dizer que eu quero um equivalente ao multiplicar por 3. Então, quando eu faço 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. Então, essas frações são as frações equivalentes. Quer dizer que são valores iguais, representações, certo? Quer dizer que 1 meio equivale a 4 oitavos, respondendo a nossa pergunta. Eles consumiram a mesma quantidade de pizza, certo? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Para cada um dos exemplos, nós vamos fazer 2 equivalências. Essa equivalência, nós vamos primeiramente fazer pela multiplicação, depois nós podemos também resolver pela divisão. Então, primeiramente, como 3 e 5 eu não tenho nenhum outro número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo, então essa fração eu já denomino ela de fração irredutível. Quer dizer, eu não posso diminuir ela, então eu não posso aplicar a divisão para encontrar a fração equivalente. Então, o que é que eu faço? Se eu não posso pela divisão, então eu vou pela multiplicação, multiplicando por 2. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. Não pode ser diferente. Se eu multiplicar por 2, tem que ser numerador e denominador por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Certo? Fazendo a segunda, eu tanto posso pegar 6 décimos como eu posso pegar 3 quintos, certo? Pegando 3 quintos para a próxima, vou multiplicar por 3 cada uma, certo? Então, fazendo essa multiplicação por 3, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho 2 frações equivalentes a 3 quintos, certo? Vamos novamente na letra B. 8 quintos. Como 5 é um número primo, eu só posso ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E o 8 eu não posso dividir por nenhum valor referente ao 5, então o que é que eu faço? Só posso fazer pela multiplicação, já que ele é uma fração irredutível. Então, multiplicando por 2, nós vamos ter 8 vezes 2, 16. 5 vezes 2, 10. Novamente, uma outra fração. Pegando 8 e multiplicando, vou multiplicar por 5. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 5, 25.
Então, eu fiquei 40/25 avos. Na letra C, verifique que eu tenho 25/50 avos. 25 e 50 avos, eles são valores múltiplos de 5. Quer dizer que eu posso pegar essa fração e realizar a equivalência pela divisão. Como também pela multiplicação, que não teria problema nenhum, porque eu não defini qual método você iria utilizar, certo? Então aqui, se eu dividir por 5, eu vou encontrar uma equivalente a ela. 25 dividido por 5 vai dar 5. 50 dividido por 5, vou encontrar 10. Então, poderia novamente encontrar pela divisão, já que 5 e 10 são múltiplos de 5, certo? Então, dividindo por 5, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, quer dizer que 1/2 é uma fração equivalente a 25/50 avos, certo? Então, as frações equivalentes eu tanto posso encontrar. Voltando às nossas frações equivalentes, vejam um outro exemplo. Francisco e Miguel, eles voltaram à cantina no dia seguinte e fizeram o mesmo pedido, ou seja, fizeram o pedido da pizza de chocolate. Miguel recebeu a pizza dividida em 2 partes. Já Francisco recebeu a pizza dividida em 3 partes iguais, certo? Quer dizer que Miguel comeu um meio, e Francisco, ele comeu 1/3 dessa fração. Então, será que essas minhas duas frações, elas são frações equivalentes? Vamos verificar da mesma forma que nós aprendemos ainda agora há pouco. A fração equivalente a 1/3, se eu multiplicar por 2, quer dizer que eu vou ter um total de 2/6. 1/2, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2/4. Veja que elas ainda não são equivalentes. Vou multiplicar mais uma vez. Por 2 novamente. Então, quer dizer que a fração de Francisco vai ficar 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. 4 dozeavos. Já de Miguel, se eu multiplicar por 2, eu vou encontrar o meu resultado. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, observe que as frações, elas não ficam equivalentes. E aí, Marília, o que é que eu vou ter que fazer para torná-las equivalentes? Nós temos que fazer um cálculo auxiliar. Esse cálculo, para que elas sejam equivalentes, lembre que a equivalência é tornar as frações com o mesmo denominador. Então, para que os meus denominadores, referente a 1/2 e a 1/3, fiquem iguais, eu vou pegar os denominadores e calcular o MMC. Porque é o mínimo múltiplo comum entre eles dois. Então, eu vou calcular o MMC entre 2 e 3, porque são os denominadores das duas frações. Para que eu calcule esse MMC, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular pela decomposição de números primos. O 2 é o único número par que é primo. Como eu tenho 2 e 3, então eu vou iniciar a minha divisão por 2. 2 dividido por 2, resultado 1. O 3 eu não posso dividir por 2, permanece o 3. E aí o que é que acontece? 3 eu verifico que também é um número primo. O número primo é aquele que divide por 1 e por ele mesmo. Então, a nossa divisão agora será por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como eu já tenho 1, então o meu resultado para essa fração vai ser o quê? 2 vezes 3, 2 vezes 3, que vai me dar um total de 6.
quer dizer que o denominador comum a eles dois vai ser o 6, certo? Retornemos ao denominador. Eu verifiquei que deu 6, então quer dizer que a igualdade tem que ser denominador 6 para as duas, porque não é a equivalência que eu encontrei. Então eu verifico. Para que eu aumente o 2 e dê 6, eu tive que multiplicar esse valor por 3. Então, se eu multiplicar o valor por 3, também vou multiplicar o 1 por 3. Foi isso que nós vimos nos exemplos anteriores, que a multiplicação de numerador e denominador tem que ser valores iguais. Então, 1 vezes 3, 3. Quer dizer que a minha primeira fração, 1/2, vai ser equivalente a 3/6. Quer dizer que essa parte que ele comeu vai estar dividida em 3 partes, certo? Já 1/3, para equivaler ao denominador 6, eu tenho que verificar meu denominador. Quantas vezes eu aumentei ele para dar o 6? Eu aumentei ele 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que eu também vou aumentar o 1 2 vezes. 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que cada pizza, ela agora passa a ser dividida em 6 partes. E das 6 partes, cada um comeu. Francisco comeu 2 e Miguel comeu 3. Certo? Marília, não entendi muito bem. Então, vamos ver um outro exemplo. O que é que a gente tem que fazer? Quando os denominadores são diferentes, para que tornemos eles equivalentes, é necessário fazer o cálculo auxiliar. Esse cálculo é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, aqui, se eu quero encontrar 3/8, a fração é equivalente, 3/8 e 5/2, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, olhar o denominador. Se não são iguais, então, obrigatoriamente, eles têm que se tornar iguais. E eles só se tornam iguais se eu calculo o MMC entre os denominadores, que é 8 e 2. Como é que eu faço esse cálculo? Eu faço as divisões, certo? Isso aqui é uma divisão que eu estou realizando. Essa divisão, ela só pode ser por números primos. O que são os números primos? São aqueles valores que só tem 2 divisores, como o 2, o 3, o 5, o 7. Como assim 2 divisores? O 1 e ele mesmo, certo? O 4 não é primo, por quê? Porque ele divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Tem 3 divisores, então ele não é primo. Então vamos aqui. O 8 e o 2 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, resultado 4. 2 dividido por 2, resultado 1. 4 dá por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, o 1 já, ok. Então, 2 por 2, novamente. 2 dividido por 2, 1 e 1. Meu resultado é a multiplicação do que eu encontrei. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Quer dizer que a minha fração vai ter um denominador igual a 8. Como é que eu vou trabalhar com 5/8? Fácil. Denominador, 8. Quantas vezes eu vou aumentar o 8 para dar 8? Uma única vez. Então, o 3 eu também vou aumentar uma única vez. 3 vezes 1, 3. Então, 3/8. Não mudou nada, mas eu preciso verificar a outra fração que vai mudar. 5/2 para o denominador 8. 2 para 8 quer dizer que eu aumentei 4 vezes. Então, quer dizer que o 5 eu também vou aumentar 4 vezes. 5 vezes 4, 20.
Então, quer dizer que a minha fração equivalente a 3 oitavos e 5 meios, eu vou ter 3 oitavos e 20 oitavos, certo? Os denominadores. Vejamos agora a adição e a subtração dos números fracionários. A mãe de Carolina dividiu uma pizza em 8 partes iguais. Carolina comeu 2 oitavos da pizza à noite e 1 oitavo da pizza pela manhã. Quantas fatias de pizza Carolina comeu ao todo? Então vamos verificar o seguinte. A nossa pizza ela está dividida em 8 partes iguais. Das 8 partes, ela retirou 2 frações, uma à noite e outra pela manhã. À noite, ela retirou 2 de um total de 8, já que a minha pizza está dividida em 8 partes. Então, 2 oitavos. 2 partes foram consumidas à noite. Já pela manhã, ela consumiu mais 1 oitavo. Então, quer dizer que se minha pizza ela está dividida em partes iguais, denominadores iguais, então eu posso realizar essa soma. Porque o denominador ele não vai mudar, ele permanece 8. E aí eu verifico quantas partes ela comeu, quantas partes ela consumiu. Então, verificamos que ela consumiu 3 partes de um total de 8. E se eu vier para a fração, 2 oitavos mais 1 oitavo, eu vou ter o meu resultado 3 oitavos, que foi o que ela consumiu, ok? Foram essas 3 partes. 3 oitavos é a resposta. Então, ela comeu 3 oitavos. Só mais uma informação. A minha fração, ela pode ser representada dessa forma, com a minha barrinha na minha horizontal, tá certo? Ou a minha barrinha, ela pode vir não exatamente na vertical, mas ela é inclinada, certo? Então, 3/8 também significa uma fração, uma escrita de fração. A outra escrita de fração seria, a fração está indicando uma divisão. Então, eu poderia escrever 3 dividido por 8. Também está indicando uma fração, certo? Bora lá. Dividir uma cartolina em 10 partes iguais. Ontem pintei 3 partes de azuis e hoje 4 partes de vermelha. Veja que o que ele está dizendo? Que ele tem uma cartolina com 10 partes. Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma cartolina. Essa cartolina foi dividida em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu botar o tracinho mais aqui para ela ficar mais igualzinha, já que tem que ser as partes iguais. Delas, nós fizemos 2 pinturas, 3 partes de azuis e 4 partes de vermelha. Então, 3 partes foram pintadas de azuis, mais 4 partes vermelhas. 1, 2, 3, 4. Veja que quando eu faço a representação, desenho, certo? Eu já verifico o meu resultado. Porque o que é que ela quer na questão? Que fração da cartolina toda eu já pintei? Por que toda? Porque ele se refere às frações. A minha primeira fração, como foram 3 partes pintadas de azul, então azul eu vou representar 3 de um total de 10. Mais a quantidade de vermelha, que vermelha foram 4 de um total de 10. Que é o que nós verificamos no exemplo, certo? Então, da minha cartolina total, quantas partes já foram pintadas? Nós já verificamos no desenho que foram 7 partes. Por quê? Cada uma está sobre 10.
Então, se o denominador é igual, esse denominador ele permanece e eu realizo a soma dos numeradores. 3 mais 4, 7. Quer dizer que eu tenho 7 de um total de 10. 7 pintadas de um total de 10 partes. Então, que fração da cartolina falta pintar? Primeiro, a fração, ela se refere a um total. Esse total, ele é representado por qual fração? Por 10 sobre 10. Digamos que tá todas em branco. As 10 peças todas em branco. Mas aí eu quero saber quantas já foram pintadas, já sei, 7 de 10. Então, quantas faltam ainda pintar? Quer dizer que eu vou ter que realizar uma subtração. Então, do meu total, 10 décimos, eu vou tirar o que já foi encontrado, o que já foi pintado, que são 7 de um total de 10. Então, 10 menos 7, 3 décimos é o que falta ser pintado. Vejamos mais alguns exemplos. Então, Keila comeu 3/8 de pizza no café da manhã e 1/2 de pizza à noite. Quantas fatias de pizza Keila comeu ao total? Então, verifiquemos que ela comeu 3/8 em um horário, mais 1/2 pela manhã. 3/8 à noite e 1/2 pela manhã. Nós já verificamos que para somar ou subtrair números fracionários é necessário que o denominador eles estejam iguais, certo? Isso pelo quê? Pelas frações equivalentes. Então, nós vamos ter que trabalhar, fazer aquele cálculozinho auxiliar que fizemos nas frações equivalentes para poder encontrar a equivalência delas duas e realizar a adição ou a subtração, nesse caso a adição. Então, vou ter que calcular o MMC entre 8 e 2. Então, o nosso MMC entre 8 e 2 vai ser a decomposição. Por 2, 8 dividido por 2, resultado 4. 2 dividido por 2, resultado 1. 4 dividido por 2, 2. 1 já foi. 2 dividido por 2, 1 e 1. Veja que o nosso denominador vai ser igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que as minhas frações têm que ter o denominador igual a 8. Então, veja só. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aquele processo para saber quantas vezes eu aumentei cada uma dos meus valores, os meus denominadores. O 8 para o 8 eu aumentei uma única vez. Então, quer dizer que o 3 vezes 1 vai dar 3. Se eu aumentei o denominador uma vez, o numerador também uma única vez. Segundo valor, 1/2. Quantas vezes eu aumentei o 2 para dar 8? Veja que eu aumentei ele em 4 vezes. Por quê? 2 vezes 4, 8. Então, quer dizer que o 1 eu também vou ter que multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Então, o resultado da minha fração vai ser 3/8 mais 4/8. Quer dizer que o resultado final vai dar 7/8. Então, resultado da minha fração aqui vai ser 7/8. Quantas partes foram consumidas? 7 de um total de 8. Quantas fatias de pizzas restam? Quer dizer, depois do denominador feito, a minha pizza no total, eu verifiquei que ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, quer dizer que eu vou ter 8 sobre 8.
E o total que já foi consumida, nós verificamos que foi 7/8. Como eu quero saber as que restam, então eu tenho que realizar uma subtração. 8 tirando 7, 1. Então só me resta 1/8 de pizza para ser consumido. Então vamos estudar um pouquinho mais, realizando outros exemplos. Então, qual vai ser a somatória de 4/5 mais 2/3? Verifique que os denominadores são diferentes. Para que esses denominadores se tornem iguais, eu tenho que realizar o cálculo do MMC. Então, o meu MMC vai ser entre 5 e 3. Então, verifica que 3 é primo. Então, 3 dividido por 3, 1. 5 não pode dividir por 3, então repete esse valor. O 5 só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1 e 1. Então, quer dizer que o MMC entre 5 e 3 vai ser 3 vezes 5, vai ser igual a 15. Quer dizer que as minhas duas frações vai estar com o denominador 15. E aí eu verifico quantas vezes eu aumentei o 5 para dar 15. Eu aumentei ele em 3 vezes. Se eu aumentar o denominador em 3 vezes, o numerador eu também tenho que aumentar 3 vezes. Porque 3 vezes 5 é 15. Então, 4 vezes 3, vou ter 12. Quantas vezes vou aumentar o 3 para dar 15? Vou aumentar ele em 5 vezes. Então, 3 vezes 5, 15. Ok. Faço a mesma coisa com o 2. 2 vezes 5, 10. Denominadores iguais, soma os numeradores. Então, quer dizer que o denominador permanece 15 e o numerador soma-se. Então, vai dar 22, 15 avos. Ok? Vamos pegar o segundo exemplo. Observe que eu tenho 7. 7 é um número exato, um número inteiro. Então, 7 mais 5 sextos. E aí, Marília, 7 não tem um denominador. O que é que eu faço? Todo número, ele tem um denominador. Porém, se esse denominador ele não vier expresso, como no caso dos valores exatos, quer dizer que esse denominador é 1. Marília, por que 1? Porque 7 dividido por 1 é 7. Quer dizer que o denominador 1, ele não modifica esse valor. Certo? Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? 7 sobre 1 mais 5 sobre 6. O que é que eu faço? Calcula-se o MMC. Entre quem? Entre 1 e 6. 1 não pode ser primo, porque ele não tem um divisor, não é? O único divisor dele é o 1, então ele só tem um divisor. E o 6 eu posso realizar a divisão por 2, que vai dar 3, 3 por 3, que vai dar 1. Então, meu resultado 6. E deu igual? Sim. Sempre que eu tiver dois denominadores e um deles for 1, quer dizer que o meu MMC sempre será o outro valor. Nesse caso, o 6. Então, verifique aí as nossas duas frações de denominador 6. Quantas vezes eu vou aumentar o 1 para dar 6? Eu vou aumentar 6 vezes. 1 vezes 6, 6. 7 vezes 6 vai me dar 42. Mesma coisa na outra fração. Isso são o quê? São as frações equivalentes que nós estamos encontrando, certo? 6 para 6, quer dizer que eu aumentei uma única vez. Então, 5 vezes 1, 5. O que é que eu faço? Denominadores iguais, permanece o denominador e eu
somo os numeradores. 42 mais 6 vai dar 47. Então, 47 sextos é o nosso resultado. Um outro exemplo, 5 sextos mais 1 quarto. Mesma coisa, denominadores diferentes, não posso somar ou subtrair. Tenho que calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre eles. Não é justo eu comer uma quantia, meu MMC entre 6 e 4, nós vamos decompor por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda é possível dividir por 2, então continua. 3 não é possível, permanece. 2 dividido por 2, 1. E agora só dá por 3. 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Que é o resultado da multiplicação. Então, quer dizer que as minhas frações, é uma subtração nesse caso, as minhas frações, elas têm o denominador 12. Então, vai ficar. Quantas vezes eu aumentei o 6 para dar 12? Verifique que eu aumentei 2 vezes. 6 vezes 2, 12. Então, o numerador eu também tenho que aumentar 2 vezes. É uma fração equivalente, lembre. 5 vezes 2, 10. Menos a fração equivalente a 1 quarto. Quantas vezes eu vou aumentar o 4 para dar 12? Vou aumentar 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Então, quer dizer que o 1 eu também vou aumentar 3 vezes. Então, 1 vezes 3, 3. Denominador permanece e os numeradores é que eu trabalho. 10 menos 3, 7. Então, quer dizer que eu fiquei com 7 12avos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E espero que fiquem todos bem. Até a próxima, se Deus quiser.